Queridos, a palavra de hoje, Deus colocou no meu coração, no meio da semana, essa frase: sem forma e vazio. Sem forma e vazio. Aí eu digo, mas como que eu vou pregar, Deus, sem forma e vazio? É lá em Gênesis. É muito óbvio eu chegar com Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Tá, mas e aí, eu vou pregar um culto inteiro só sobre um versículo? E Deus foi me mostrando, Deus foi colocando as palavras. E vocês podem ter certeza que essa é uma palavra de alinhamento para a igreja. Tem uns irmãos aí que já estão até se retorcendo na cadeira. Ih, lá vem alinhamento de novo. Mal saíram de uma série de mensagens de maturidade que foi só lapada, e agora vai ter alinhamento de novo. Mas, queridos, é o que Deus mandou entregar para essa igreja. E eu prefiro e vou preferir sempre agradar o Senhor. E por mais que eu desagrade pessoas, a gente está aqui para cumprir a missão. E a gente crê nele, a gente crê em quem nos chamou. Amém? Primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: é sobre a vigília de ontem. Eu estava pensando, e aí eu me lembrei de um negócio, que eu gosto muito de Fórmula 1, irmãos. Eu sou muito fã de Fórmula 1. Ainda mais agora que o piloto que eu gosto está ganhando todas, ele não perde nenhuma. Então tá melhor ainda, tá mais agradável. E aí esses dias tinha uma corrida da Fórmula 1 na madrugada, era em Las Vegas. Ia começar a corrida, se eu não me engano, 3 horas da manhã, uma coisa assim, 4 horas. Eu digo assim, não, eu olhei o circuito, olhei assim a pista, só reta, que não acabava mais, não tinha nada de graça. Cara, isso aqui vai ser a pior corrida do ano. Isso aqui não vale a pena eu ficar acordado 3 horas da manhã para olhar essa corrida. Isso aqui vai ser um negócio tão idiota que os caras, eles não vão conseguir correr nesse lugar. Fora que isso aí vai dar um monte de acidente, vai ser uma corrida horrível. Beleza, não assisti essa corrida. No outro dia eu abro o meu Twitter e eu obviamente sigo várias páginas desse esporte, e todo mundo colocando a melhor corrida da temporada, a melhor corrida da temporada. Nossa, a corrida que teve maior quantidade de ultrapassagens, a corrida que foi mais espetacular Eu digo, são 21 corridas ou 22, eu assisti 20. Justamente aqui eu não assisti. As 20 foram paradas, porque por mais que o piloto que eu gosto está ganhando, é chato, porque o cara liga o carro, ele vai até o final e ninguém chega nem perto dele. E justamente na corrida que eu não assisti foi a melhor corrida do campeonato. O que eu trago isso para a igreja, queridos? Ontem nós tivemos a vigília. Um monte de gente poderia estar em vários lugares, poderia ter arrumado um monte de desculpa, poderia ter dito assim, não, isso não é importante para mim, não, eu vou ficar, imagina, até 3 horas da manhã com esses loucos lá, adorando a Deus, sem ter nenhuma palavra. Esses caras são malucos, 3 horas da manhã, dando uma chuviscada na rua, que isso, eu vou ficar no meu cobertor. Querido, quem perdeu a vigília ontem foi a mesma coisa que a corrida que eu perdi lá, que foi a melhor do campeonato. Querido, a vigília ontem foi maravilhosa, querido. Estar na presença do Senhor é uma coisa que não tem comparação. Eu não trocava a vigília de ontem por estar em Paris, Londres, Europa, Suíça, nos Alpes suíços lá. Não trocava, porque a presença de Deus é melhor do que isso, querido. E aí quando a gente deixa essas oportunidades passar e vem outro e diz assim, nossa cara, tu perdeu a vigília ontem. Aí tu fica pensando assim, eu poderia ter deixado de dar desculpas. Eu poderia ter levantado da cama e dito assim, eu vou lá buscar o Senhor. Eu poderia ter deixado aquela desculpa de lado, aquela dorzinha na coluna, que nem era tão dorzinha assim. Eu poderia ter ido lá buscar o Senhor. Queridos, a glória de Deus foi derramada nesse lugar.
A gente encerrou 2:30 da manhã, quase 3 horas da manhã, porque tinha que encerrar, porque já, daqui a pouco ia virar café da manhã já. Mas tinha mais lenha, tinha mais fogo para queimar a madrugada inteira, querido. Então, um adendo que eu faço antes da gente iniciar a palavra: não perca as oportunidades de buscar o Senhor. Buscai o Senhor enquanto é tempo, querido. A porta é estreita, meu amigo. A porta é estreita. Mas eu tinha um churrasquinho da firma ontem. A firma é importante. E Jesus, quando Jesus voltar, não vai ter mais conversa, meu amigo. Quando Jesus voltar, Ele não vem para trocar ideia, que nem nós estamos trocando aqui. Ele vem para a guerra. Então, querido, busca enquanto é tempo, vai enquanto é tempo, te entrega enquanto é tempo, seja verdadeiro na tua adoração enquanto é tempo, querido. 2 amém, vice. Viu como é que é o negócio? Quando a gente pede para se comprometer, 2 amém. Mas quando eu falo aqui, Deus vai te levantar, Deus vai te exaltar, Deus o livre, o negócio vem até correndo. Querido, nós precisamos nos alegrar no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. E eu não quero outro lugar, eu quero a presença dEle. Onde Ele está é o melhor lugar do mundo. Se Ele está no meu quarto, o meu quarto é o melhor lugar do mundo. Se Ele está nesse auditório, é o melhor lugar do mundo, pois a presença dEle me basta. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, queridos. Primeiramente, vamos orar para iniciar essa palavra. Feche os teus olhos, estenda as tuas mãos para cá, me abençoa. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Pai, para proclamar o Teu Evangelho, Jesus. Que sejam palavras que saiam da boca de Deus e não palavras que saiam da boca de um homem. Nós estamos aqui, Jesus, para ouvir, para ter os nossos corações ministrados, as nossas almas, o nosso espírito ser levantado, Pai, para Te ouvir, para ficar sensível. Jesus, torna os nossos ouvidos sensíveis à Tua palavra. Envia o Teu Espírito Santo para que a gente possa ser ministrado por Ele nessa noite. Nós ordenamos que qualquer ladrão da semente bata em retirada desse lugar agora, no nome de Jesus. Nós repreendemos sono, raiva, preguiça, cansaço, apostasia. Nós repreendemos no nome de Jesus. Pois nós viemos aqui para ouvir a Tua voz, Jesus. Fala com a gente, pisa nessa igreja e faz só o que o Senhor sabe fazer, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, aleluia. Amém. Vamos lá, querido. A primeira pergunta que eu quero te fazer: qual é o propósito da igreja? Qual é o propósito da igreja? Se tu não tem essa resposta na ponta da língua, algo tem de errado. Qual é o propósito de estarmos reunidos num lugar, num domingo à noite, fora das nossas casas, ouvindo um maluco que nem eu falar? Qual é o propósito? Qual é o motivo que nos faz sair da nossa casa com chuva, com frio, que está até meio friozinho, mas o que faz a gente sair da nossa casa para vir buscar o Senhor aqui? O que faz nós sairmos das nossas casas para vir entregar a nossa adoração primeiro e depois receber uma palavra de Deus? Querido, o propósito da igreja, o propósito principal da igreja se chama arrependimento. Arrependimento. Não há um outro motivo para nós estarmos aqui, a não ser que seja promovido o arrependimento. Querido, se pessoas te venderam um evangelho em que as pessoas saem felizes, gloriosas, triunfantes, com o coração aquecido da igreja, esse evangelho é falso, querido. Sabe por quê? Porque nós precisamos nos arrepender. É a base do evangelho. A base do evangelho é arrependimento. Lá João Batista falava: arrependei-vos,
pois é chegado o reino dos céus, arrependei-vos. Jesus falava, arrependam-se, arrependam-se. A maior palavra, a maior quantidade de vezes que Jesus falou foi arrependa-se. E não conquiste. Mas pastor, tu está falando então que a gente não vai conquistar, nós vamos fazer um voto de pobreza? Não. Mas antes da conquista vem o arrependimento. Nós não podemos, queridos, nós não podemos, escuta o que eu estou falando, nós não podemos deturpar a imagem da igreja brasileira. Deus está levantando pessoas improváveis, como eu, como o Alaor, como todo mundo que está sentado aqui nesse banco, como todo mundo que foi, vamos dizer assim, picado pela mosca do evangelho, vamos dizer assim. Deus está levantando pessoas improváveis, porque os que vieram certo, os que vieram de uma base, que fizeram um curso teológico, e lá não sei aonde, e tem 5 faculdades, esses caras perderam a linha, esses caras perderam o propósito, eles se desviaram pelo caminho. Hoje, querido, são raras as igrejas que têm apelo todo culto. O que é o apelo? É só vir. Pastor, é só vir tirar uma vibe aqui no altar, no final do culto? Não, não é. No final do culto, o apelo é para quê? Arrependimento. Eu recebo essa palavra, eu me arrependo. Eu vejo o quanto eu sou falho, o quanto eu sou pequeno. E eu digo assim, eu quero aquilo lá, eu quero aquela força, eu quero Jesus, eu quero voltar para os caminhos do Pai. É isso o arrependimento, querido. Onde está o arrependimento da igreja brasileira? E eu faço mais uma pergunta: como nós vamos atingir um avivamento se nós não temos arrependimento? Igrejas viraram shows, casas de festas, onde a palavra é deturpada, onde a palavra é mudada só porque tem um fulano ou ciclano sentado no banco. Mas aquele ciclano lá é dono de uma indústria na cidade, só o dízimo dele mantém essa igreja por 1 ano. O problema é do fulano. Se não gostou da palavra, porta da rua, é serventia da casa. Quantas igrejas têm coragem de fazer isso? É por isso, queridos, que Deus está levantando pessoas improváveis. Pessoas que não dependem de evangelho, não dependem do reino. Eu não estou nem aí quanto que essa igreja está faturando. Eu não estou nem aí quanto que deu de dízimos e oferta agora. Eu tenho a minha empresa, eu tenho o meu trabalho, eu mantenho essa casa aqui também. Eu não tenho interesses próprios na igreja. O único interesse meu aqui, querido, é que haja arrependimento. Porque se não tiver arrependimento, a gente está falando para as paredes aqui. A gente está falando para pessoas que não entenderam nada do que está sendo falado. A igreja não é balada, querido. A igreja não é festa, não é um palco e não é um parque de diversões. Não confunda. Igreja não é festa. Igreja não é baderna. Igreja é lugar de arrependimento. Igreja não é só para tu colocar no Instagram no domingo e dizer assim, no melhor lugar do mundo. Lembra do Jonias? O crente padrão que a gente fez aqui? É o Jonias. Eu tenho que colocar o meu stories na igreja no domingo, porque daí os meus amigos vejam que eu sou crente. E aí eles vão confiar em mim, e talvez até eles vão fechar negócio comigo. Porque teve uma época que o crente evangélico era um perfil verificado. Se eu fosse fechar negócio com um cara não crente e um crente evangélico, eu ia fechar com o evangélico, porque ele é o cara que segue as doutrinas, ele é o cara correto, ele é o cara honesto. Cadê essa igreja, querido? Cadê essa igreja? Cadê essa igreja que não se vende? A igreja é o lugar das pessoas se arrependerem dos seus pecados e voltarem a Jesus. E aí eu vou dar um recado para quem está aqui e para quem está pela internet. Querido, presta muita atenção nisso.
Se a tua igreja não está fazendo tu te arrepender dos teus pecados, essa não é uma igreja. Se a tua igreja, se o teu pastor não faz tu te sentir pior com a palavra, esse cara não é um pastor. Esse cara é teu colega. E eu não sou teu colega, eu sou teu pastor. Eu vim aqui para pastorear, eu não vim para ser coleguinha e dizer: ai, coisa linda, olha o teu pecadinho de estimação, vamos se abraçar aqui, vamos tudo junto para o inferno. Não, não vou para o inferno com vocês, não. Eu não vou para o inferno, até porque eu também tenho os meus pecados, e eu tenho que pregar o arrependimento aqui, até que ele venha, querido, porque eu vou prestar conta. Ou vocês acham que nós estamos brincando de igreja? Vocês acham que nós estamos brincando de mundo espiritual? É porrada e porrada todo santo dia, e demônio, e casta de demônio, e problema, e problema, e problema, e problema, e problema. Para quê? Para ver uma pessoa sair desse banco e se arrepender aos pés de Jesus. É para isso que nós estamos aqui, querido. É para isso que nós estamos aqui. Se isso não te faz feliz, tu está morto. Tu está morto. Está aí por dentro, está uma podridão. Se não te faz feliz ver o teu irmão saindo de lá e vindo aqui dizendo assim: eu não quero mais nada, eu quero Jesus. Tu já morreu e não te avisaram, querido. Por que a maioria das igrejas não está trazendo as pessoas ao arrependimento? Porque colocaram formas humanas de fazer a obra. Colocaram formas humanas de executar a tarefa, a missão. Querido, a gente podia nem estar mais aqui nesse auditório. A gente já poderia estar num barracão. A gente poderia já ter, sei lá, salas de atendimento para crianças. A gente poderia estar com uma estrutura fantástica. Era só pegar o meu dinheiro e colocar lá. Por que a gente não está ainda? Por que a gente está ainda num auditório alugado? Porque essa igreja não vai negociar. Essa igreja, enquanto Deus não falar, nós não vamos se mover. Enquanto Deus não falar, eu fico no lugar onde eu estou até eu morrer, se for possível, se for preciso. Mas quando Deus fala, no primeiro dia a gente tem que se mover. Isso é uma igreja dependente, uma igreja que depende de Jesus, e não uma igreja que está querendo ser uma filial do reino dos céus aqui embaixo. Existem igrejas hoje, querido, que são franquias. Tu quer ser pastor? Beleza, tu entra no curso dos caras, tu paga tanto, e aí eles vão te treinar, e aí eles vão te dar toda a estrutura para tu ir ser enviado para uma cidade, e eles vão te manter por 5 anos. 5 anos, tá tudo mantido pela sede. Aí depois eles se desligam, e aí tu segue com a tua igreja, com a tua franquia montada, entendeu? Eles mandam todo mundo lá, monta tudo. O que é isso? Igreja não abre, isso não é uma birosca que abre, isso não é um CNPJ que eu vou lá no contador e mando abrir. Igreja nasce do céu, Deus sonha com a igreja, e Ele escolhe alguém aqui embaixo, não capacitado, porque se for por capacitação eu não estaria aqui, mas Ele escolhe alguém disponível, e aí depois que Ele escolhe alguém disponível, Ele coloca esse projeto, querido. Igreja nasce primeiro no coração de Deus e depois no coração dos homens. Onde está o arrependimento da igreja brasileira? Em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 a 8, não precisa colocar, diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Todos nós, queridos, somos levados a uma situação que tomamos formas e fórmulas humanas para desempenhar o que Deus nos entregou como essência. Todas as vezes que nós caímos para esse lado, nosso caminho começa a mudar de rumo, nos levando para rotas que Deus não permite.
Por muito tempo a igreja se comportou de forma obediente ao Deus Altíssimo. Porém, ultimamente temos visto que a igreja do Senhor Jesus Cristo tomou para si evangelhos diferentes, usados para agradar diferentes tipos de público. Nessa mensagem, queridos, nós vamos falar da carta de Paulo aos Gálatas. O povo da Galácia. Paulo, só para vocês entenderem o contexto histórico, Paulo fundou essas igrejas. Então ele não está mandando a carta para os desconhecidos. Ele está mandando a carta para as igrejas que ele fundou. E querido, Paulo é demais. Eu quero trocar uma ideia com ele quando eu chegar no céu. Depois de Jesus eu vou procurar ele. Eu vou dizer, onde está o Paulinho? Deixa eu trocar uma ideia com ele. Só um table talks com Paulo. Pô, o Paulo é demais, cara. O cara é faca na bota. O cara não tinha ego, ele não tinha coisinhas, mimimi, bababá, que nem esses crentes de hoje em dia. É tudo mimimi, mimimi, mimimi. Paulo, ele viu alguma coisa quando ele caiu do cavalo. Ele viu alguma coisa e a gente não sabe o que ele viu. A gente não sabe o que Paulo viu quando caiu do cavalo. Mas o que ele viu mudou a história dele. E o que ele viu tornou ele um dos maiores precursores do Evangelho no Novo Testamento. Esse cara fantástico, de temperamento, que eu me identifico com o temperamento dele também. Cara, gente boa mesmo. Esse cara é faixa. Esse cara fundou essas igrejas, então ele estava direcionando essas palavras para o povo cujo ele ajudou, para o povo cujo ele apresentou o Evangelho. Ele não estava tentando arrumar uma igreja lá da cidade de Curitiba, que ele nem conhecia. Não, ele plantou a igreja, agora ele está tendo que arrumar a própria igreja que ele plantou. Logo após Paulo ter fundado essas igrejas, falsos mestres se levantaram para pôr em prova todos os ensinamentos do próprio Paulo. Falsos mestres estavam deturpando a questão da circuncisão, onde estavam pregando que os gentios que se convertiam, ao cristianismo, eles deveriam atender às leis de Moisés, às leis dos judeus. E Paulo começa a carta. Eu gosto de imaginar, eu gosto de me colocar lá nesse lugar. Imagina Paulo escrevendo a carta, pistola, de saco cheio, essa é a verdade. Imagina ele mandando a carta. Esses caras não tem jeito, eu vou ter que mandar uma carta para eles. Esses caras estão tudo perdidos. Eu falei, eu penso, claro, não me entenda como um herege, tá? Eu não estou falando que Paulo fez isso, mas eu fico pensando. Ontem, antes da vigília, nós tivemos um papo extremamente teológico aqui, eu, a Laura e o Alexandre. Nós estávamos imaginando que se Paulo vivesse no tempo de hoje, será que ele seria cancelado? Muito provavelmente ele seria aquele cara cancelado. Eles iam riscar o nome dele. Esse cara é misógino e não sei o que, essas coisas. Eu não sei nem falar o nome de tanta coisa que os caras colocam. Mas enfim, Paulo, ele não era o cara que Maria vai com as outras. Paulo não queria agradar as pessoas. Ele queria agradar Jesus. Mas por que, pastor? Por que ele queria agradar Jesus? Porque ele teve um encontro genuíno. E depois que eu tenho um encontro genuíno com Jesus, nada mais me importa. A opinião do Alexandre não me importa. A opinião do Alaor não me importa. Da Adriana não me importa. Qual é a opinião de quem me chamou? Então esse cara, ele precisou endereçar essa carta colocando os pingos nos i, querido. E ele começa aqui, Gálatas capítulo 1, versículo 1. Para quem não sabe, isso é uma pregação expositiva, onde nós vamos expor a escritura. Não é uma pregação temática, onde a gente junta um monte de versículo e faz um tema geral. Gálatas capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo,
apóstolo enviado. Olha só, o cara já começa com os dois pés no peito dos caras. Não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa. Imagina se ele vivesse na nossa era. Se aquela era já era perversa, imagina se esse cara fosse vivo agora. Segundo a vontade de nosso Deus Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Ele começa a carta assim, querido. Paulo se apresenta já com os dois pés na porta. Antes que vocês falem mal de mim, eu fui enviado por Jesus. É eu, Paulo, o apóstolo, mas tá aqui minhas credenciais. Essas são as credenciais que Paulo chega na porta. Imagina, querido, se Paulo vivesse nesse momento, nesse tempo de hoje, pregando contra falsos profetas, falsos pastores que tem hoje em grandes congregações. Imagina, esse cara seria morto. Esse cara seria fulminado. Porque agora a comunicação ia ser muito mais fácil. Ele ia chegar com os dois pés na cara das pessoas, só que não ia demorar um tempo para a carta chegar. Ele ia mandar o recado direto, talvez até numa live. Ele enfatiza quem enviou. Isso é uma amostra, querido, de quem ele acreditava. Isso é uma amostra que Jesus Cristo era o Messias para ele. Pois ele estava quebrando, ele estava lutando contra justamente os caras que não acreditavam que Jesus Cristo era o Messias. No versículo 6 diz assim: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Verso 8: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia o evangelho diferente daqueles que já receberam, que seja amaldiçoado. O que Paulo estava endereçando aqui: tudo que não provém de Deus é do diabo. Ah, mas pastor, tem uma técnica lá, um negócio de crescimento, tem um negócio lá que a gente faz dar certo, que é uma técnica humana. Provém de Deus? Se não provém, é do diabo. Não tem conversa, querido. Não existe verdade relativa. Ei, querido, presta atenção no que eu vou te falar. O evangelho não é uma verdade relativa. A teoria do mundo hoje é tudo relativo. Pode ser, mas também não pode ser. Pode ser. Laura, esse teclado pode ser um teclado digital, mas ele pode ser analógico também, porque tem uns botãozinhos aqui. Não, cara. A verdade do evangelho não é relativa. Pecado é pecado, e vai continuar sendo pecado até o fim dos tempos. Não mude o evangelho para atender às tuas vontades. Se tu quer achar, querido, legalidade para pecar na Bíblia, tu vai achar várias. Eu posso pegar um versículo, deturpar a visão dele e dizer: tá aqui, ó, Deus está me dizendo. Quem lembra do pastor lá que adulterou lá com a esposa, adulterou a esposa lá, dizendo que o versículo diz que tinha que procurar a mulher e adulterar, né? Querido, se tu quer achar tomada em focinho de porco, tu vai achar. Vai achar um monte. Mas Paulo, ele não negociava, querido. Por isso Paulo é um cara tão marcante no evangelho, porque ele não tinha conversa. 1 é 1, 2 é 2, 3 é 3, não é 1 é 1 e meio.
Paulo era o cara que chegava e dizia: é isso e pronto, acabou. Sem mimimi. Continua lá no versículo 10, diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Que pancada. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso nas tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar para Damasco. Depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A pergunta de Paulo para a igreja, querido, é a seguinte: a quem vocês estão servindo, Gálatas? Povo da Galácia, a quem vocês estão servindo? Essa é a pergunta principal dessa carta. Quem vocês estão servindo? Quem vocês estão querendo agradar, queridos? Hoje dentro da igreja, a coisa que a gente mais vê é pessoas querendo agradar homens e não agradar a Deus. Eu preciso do reconhecimento do pastor. Se o pastor não falar, eu fico com o coração quebrado. Deixa de mimimi, rapaz. Ou a gente precisa de uma babá sempre em cima da gente, dizendo assim: muito bem, filho, tá no caminho. Não, nós estamos servindo ao Deus Altíssimo. Nós estamos servindo ao Deus dos exércitos. Ele não tem tempo para ficar jogando conversa fiada e pedindo que o fulano está coitadinho, o fulano está coitadinho. Cara, nós precisamos avançar. A igreja de Jesus precisa avançar de encontro a Ele. A gente precisa gritar: Maranata, ora vem, Jesus. Porque uma hora Ele vai vir, a gente não sabe a hora. E a gente precisa estar pronto, igreja. Onde está essa igreja? Isso precisa ser perguntado na igreja atual, querido. A quem vocês estão servindo? Eu vejo gente largar o ministério por besteira. Eu vejo gente largando o ministério porque eu não consigo fazer a minha parte. Meu Deus, cara, se tu não consegue fazer a tua própria parte, se tu não consegue fazer o mínimo dentro da tua casa, como que tu vai governar fora dela? Se tu não cuida dos teus filhos, se tu não cuida do teu marido, da tua esposa, quem é tu? Que tipo de pessoa tu é? Paulo vai falar lá para Timóteo que aquele que não cuida dos seus, especialmente de dentro da sua casa, é pior que um descrente. Mas eu quero ser reconhecido, eu quero pregar para uma multidão. E a tua família está convertida? Porque se não começou dentro da tua casa, querido, não vai ser fora. Se não começar dentro da tua casa, com o teu filho se rendendo a Jesus, com a tua filha se rendendo a Jesus, trazendo o teu filho para dentro da igreja, trazendo o teu marido para dentro da igreja, convertendo essas pessoas, como que tu quer visibilidade, querido? E aí, se tu quer visibilidade, tu não está servindo a Deus, tu está servindo homens. E é puro egocentrismo.
Os altares brasileiros estão cheios de ego, chega a derramar ego. Pastores se engrandecendo, com seguranças do lado, parece um popstar. O que é isso, gente? Virou show. Talvez um cantor sertanejo estourado seja mais coerente que esse cara que está fazendo isso. Alguém está me entendendo aqui? Ou eu estou falando besteira? Querido, nós precisamos saber quem nos chamou e nós precisamos seguir a quem nos chamou. E nós precisamos seguir as orientações de quem nos chamou. Esses dias eu estava conversando com a Laor. Ele disse assim: nossa, eu tenho saudade quando tu pregava lá no outro auditório sobre aquelas coisas lá de profundidade, de coisa e tal. Eu digo: cara, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada, não é eu que escolho a palavra não é escolhida. Obviamente, depois que a palavra é dada, há um estudo, porque se eu não estudar, como que eu vou falar para vocês? É um ignorante falando para o outro. Mas, querido, eu prefiro viver na dependência, eu prefiro desagradar todo mundo. Mas eu prefiro viver na dependência do nosso Senhor. Onde está a igreja que quer agradar a Deus? Onde está a igreja que não está nem aí para ser cancelada? É isso que Paulo está trazendo aqui, a carta aos Gálatas. É mais atual que o jornal de amanhã, querido. Ele está trazendo aqui: igreja, arrependa-se. Quem vocês estão servindo? Quem vocês estão querendo agradar? Tu está subindo aqui no altar para tocar o baixo lá, para quê? Para te aparecer no Instagram? Ou é para servir a Jesus? Porque se for para servir a Jesus, não importa que o líder do louvor falou, não importa que a tiazinha do coque lá arrumou de problema, não importa que a fulana falou de mal de mim na porta da igreja, não importa, eu estou servindo a Deus. Aleluia. Nós vamos passar agora para Gálatas capítulo 2, versículo 11, que diz assim: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Cara, esse cara é fantástico. Esse cara é o cara. Imagina ele metendo o dedo na cara do Pedro. Aí, Pedro. Esse cara, não se faz gente com coragem que nem esse cara mais. Cadê o próximo Paulo? Cadê o apóstolo Paulo da nossa geração? Sabe por quê, querido? Sabe por quê que não tem? Porque a sociedade está criando um bando de macho, tudo medroso, para não falar outra palavra. O que a nossa sociedade está criando hoje? Um bando de homem incompetente, que não sabe nem limpar as próprias cuecas. Isso é a verdade. Um bando de homem incompetente, que não tem capacidade de escolher por si próprio. Um bando de homem incompetente, que a mulher manda na casa, e não estou falando aqui, não me entenda como machismo, mas a mulher manda no cara, na casa, em tudo, e o cara é uma marionete. Pelo amor de Deus, tem mulher com mais testosterona do que homem nessa terra. Como? Eu pergunto para ti agora, como vai surgir o próximo apóstolo Paulo? Se nós temos uma geração frouxa, banana, sem vontade.
Ao Deus dará, vai o vento vai levando. Uma hora eu sou crente, domingo eu estou lá louvando, glória a Deus, minha igreja está cheia, é a igreja lá do apóstolo, o apóstolo Popstar, lá está tudo lindo, maravilhoso. Na segunda eu sou do serviço secreto do crente, ninguém sabe que eu sou cristão. Eu sou crente, mas é crente, sou crente caviar. No versículo 15, Paulo diz assim: nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Cara, olha a profundidade disso, cara. Eu sou apaixonado por isso aqui. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Agora tu vai glorificar o nome do Senhor. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Glória a Deus, aplauda o Senhor por essa palavra. Aleluia. Querido, tu não veio nessa terra para brincar. Tu não veio nessa terra para ficar feliz. Tu não veio nessa terra para estar num parque de diversão. Nós viemos nessa terra para ser crucificado com Cristo. Amém. Eu vou falar de novo, talvez tu não entendeu, está com muito sono, talvez. Fala para o teu irmão do lado aí, acorda crente. Fala para ele, acorda crente. Tu veio nessa terra, querido, para ser crucificado com Cristo. Aleluia. Eu vim aqui para ser crucificado com Ele, e agora eu estou lá, eu estou com Ele, e eu vou ser crucificado, eu vou negar a mim mesmo, eu vou tomar minha cruz e vou seguir Ele. Aleluia, querido. Negue a si mesmo e tome a sua cruz. É isso que Jesus falou. Nós vivemos uma geração que não quer ter a cruz, nunca quer ter a cruz. Eu quero chegar na igreja, mas eu quero servir quando eu tiver com dinheiro, quando eu tiver bem, quando eu tiver com a minha família estruturada, quando o meu patrão chegar para mim e dizer assim: toma uma recompensa aí, Alaor. Não vai servir nunca. Tu não vai servir nunca. Tu não vai servir nunca. Se tu esperar as condições ideais, concretas para servir na igreja, não vai servir nunca. Vai ficar a vida inteira num banco, ouvindo coisas de pessoas que estão aqui, cumprindo a obra. E olhando lá, eu podia, eu sei tocar baixo. Eu acho que esse cara aqui não toca muito bem. Então, querido, sai do teu banco e vem aqui tocar melhor, então. Faz a tua obra também. Se Deus te chamou para tocar, não fica mais nem um dia sentado nesse banco. Se Deus te chamou para ser pastor, eu não sei, evangelista, mestre, profeta, não fica mais nem um minuto nesse banco. Levanta e diz assim: eu quero ser crucificado com Cristo, eu quero agradar o meu amado, eu estou indo em busca dele, e um dia ele vai voltar para me buscar, e ele vai olhar para mim e vai dizer assim: servo bom e fiel. Real Life, presta atenção. Deus está em busca de pessoas que queiram ser crucificados com Ele. Deus não está em busca de bonitinhos de Instagram, de cara que, eu vou servir só porque sobra o tempo. Eu vou no GC só se eu não tiver mais nada para fazer. Não, Deus está querendo esses caras que vão servir Ele.
de verdade. Esses caras que vão dizer assim, eu não estou nem aí, eu desmarco com o cliente, eu perco o contrato, mas eu não perco a presença de Deus, querido. E aqui eu vou me encaminhando para o final, porque mensagem expositiva é difícil falar pouco. Gálatas capítulo 3, versículo 1, diz assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Velho, que isso, cara? Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Ele está trazendo lá a referência de quando ele recebeu o Espírito, quando ele caiu do cavalo. O que Paulo ouviu, querido? E eu te digo nessa noite, Deus está falando, querido. Deus está falando nesse lugar, querido. Se tu não quer ouvir, o problema é teu, mas Deus vai falar. O que Deus está falando para nós nessa noite, querido? Será que é só eu que sinto a presença de Deus nesse lugar? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? O homem está pistola. Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei, ou pela fé com o qual receberam a palavra. Queridos, presta atenção, existem muitos lobos em pele de cordeiro. A igreja brasileira está cheia de lobos em pele de cordeiro. Falsos profetas, falsos mestres, falsos adoradores, falsos mestres, falsos pastores, falsos evangelistas. Qual é o nosso papel? Arrumar isso aí, pregar a verdade, o arrependimento. Se eu tiver uma igreja arrependida, um tipo de pessoa dessa não se cria aqui no meio. Não se cria. Quer ver por que muita igreja cresce? Nossa, esses dias eu estava vendo um negócio na internet, me chamou a atenção, um pastor falando: quer saber como eu saí de 30 membros para 1.600 membros em 3 anos? Arrasta para cima. Eu digo, ô louco, esse cara é iluminado, esse cara é brabo. Fiquei fazendo conta, né? Eu estou fazendo para Deus ou é... Porque na hora assim o cara... Pô, esse cara é brabo mesmo, eu vou comprar esse curso aí. Eu até pensei, eu digo, eu quero ver o que esse cara vai falar. De repente, né, vai ter alguma coisa. Mas aí o Espírito Santo me veio com uma inquietação santa no meu espírito, dizendo assim: quem foi que te chamou? Foi esse cara aí ou fui eu? No caso, não, eu só estava olhando, Senhor. Deixa quieto. Eu não arrastei para cima, Senhor. Me perdoa, eu não arrastei para cima, eu só olhei ali, passei. Não, deixa quieto. Paulo vai falar lá em 2 Timóteo, eu vou abrir um parênteses aqui, porque esse lobo em pele de cordeiro é o que Paulo fala para Timóteo lá em 2 Timóteo. Ele diz assim, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Vamos ver se o cara do telão está rápido agora. O cara está rápido mesmo. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Eu adoro, para mim isso aqui é o melhor versículo da Bíblia. Para mim isso aqui é a melhor passagem da Bíblia. Eu vou tatuar isso aqui um dia.
pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos, e não é o Bolsonaro. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério, querido. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. E aqui vem a frase padrão de um velório de um crente: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! 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 Não ouça qualquer um, querido. Não ouça qualquer um. Existem lobos em pele de cordeiro. Paulo estava alertando uma igreja que se desviou do caminho, mas continuava funcionando. Aí que está o B.O. Paulo estava alertando uma igreja que se desviou, mas ainda funcionava. Não é porque funciona que o Espírito Santo está no meio, querido. Ei, Real Life, não é porque funciona que o Espírito Santo está no meio. Funcionamento de igreja, funcionamento, o cara pode vir aqui e pregar a palavra, ele pode se capacitar, fazer um curso de, como é que fala esses negócios aí? Oratória. Pode fazer um curso de oratória, ele pode ser o cara melhor pregador do mundo, mas ele não tem revelação, querido. Isso é o que difere uma igreja que está baseada no Espírito e outra que não. Uma igreja baseada no Espírito é aquela igreja onde a palavra é rema, não é logos. Aonde a palavra salta aos olhos, aquela Bíblia 4D que os caras chamam, aquilo salta aos olhos. E o cara diz assim: como que esse cara teve essa revelação aí? Como que ele teve esse tipo de pensamento? Eu li essa Bíblia ontem e não tive o mesmo pensamento. Revelação da palavra de Deus, querido. E Deus só revela a palavra dele para quem está dentro, não quem está fora. Quem está fora já está fora, só está funcionando, querido. Nem tudo que funciona tem a unção de Deus. Presta atenção e leva isso para a tua casa. Nem tudo que funciona tem a unção de Deus. Depois, no final do capítulo 3, e aí no início do capítulo 4, Paulo relembra a promessa de Deus a Abraão e como todos eram considerados um só em Cristo. E aqui para a gente finalizar, é que pregador nunca finaliza, né? Mas enfim. Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. O louvor pode vir aí. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora,
conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder, querem ser escravizados por Ele outra vez? Querido, nós temos que ter a nossa identidade muito bem revelada. Nós não somos mais escravos, nós somos filhos, queridos. Aqui Paulo está falando para Gálatas: ei Gálatas, volta Gálatas, vocês se perderam, onde vocês estão indo? O que vocês têm na cabeça, Gálatas? Ei Gálatas, vocês são herdeiros, vocês são filhos, vocês não são escravos, querido. Mostra muito o quão danoso é uma doutrina desvirtuada dentro da igreja. As pessoas foram expostas ao evangelho verdadeiro e agora estão dando para trás. É a mesma história do cara que é espírita, aí ele se converte, ele vai lá, serve até na casa do Senhor e tudo, espírita virou crente. Mas aí ele chegou, e aí lá em cima do altar tem um pastor deturpando o evangelho. Ele diz assim: não, é isso aí? O evangelho de Cristo é esse negócio aí? Não, então eu vou voltar para o espiritismo. Eu até batizei lá, mas não quer dizer mais nada o batismo. Vamos embora para o espiritismo. Não! Chega, querido. Chega de ir e voltar e ficar em cima do muro, porque o muro é do diabo. Eu vou uma hora na católica, outra hora eu vou na evangélica, outra hora eu vou no terreiro, outra hora eu vou no espiritismo. O que é isso? Está fazendo mal para o teu pastor? Não, está fazendo mal para ti mesmo. Para de ser escravo, Gálatas. Ei, Gálatas, deixa de ser escravo e vir herdeiro. Vir herdeiro, Gálatas. Gálatas, isso aqui é o puro suco do evangelho. Ele está dizendo: volta, vocês se perderam demais. Volta, vocês se perderam demais. Na tua vida, tu já está morto há 3 dias e não te avisaram. Se essa carta de Paulo, falando todas as bases, dizendo quem nos chamou, quem está com a gente, quem está nesse plano, quem nos mantém, não fez tu ter um arrependimentozinho, está errado. Olha a luz aí. Ei, igreja brasileira, toma o teu lugar de filho da promessa e não de filho da empregada, querido. Fica de pé, querido. Fica de pé. Até quando Deus vai ter que procurar por pessoas que não se entregam verdadeiramente à obra dele? Até quando Deus vai ter que ficar chamando pessoas, porque essas pessoas não ouvem, estão com os ouvidos tampados? Ei, querido, chega. Deus está te chamando para o altar. Ele não está te chamando só para ficar no banco. Deus está te chamando para vir fazer a obra junto com Ele. Deus está te chamando. Ei, Gálatas, arrependa-se. Até quando, querido? Até quando? Deus vai ter que procurar por pessoas que não vão se entregar. Até quando Deus vai procurar por pessoas que querem comprar a briga?
Cadê os apóstolos Paulo da nossa geração? Homens de coragem e não frouxos. Cadê esses caras? Onde estão esses Paulos? Onde está o apóstolo Paulo da nossa geração que vai comprar a briga e dizer: eu vou crucificar com ele, eu vou ser crucificado? Ei, solta esse grito que está entalado aí, solta, solta, ei, ei! Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho da luz. Eu não sou escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Solta esse grito de liberdade que está entalado na tua garganta. Nós somos livres, livres, livres. Nós não temos mais condenação. Satanás não tem legalidade sobre a nossa vida. Ei, levanta a tua voz. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Ei, querido, essa palavra, querido, essa palavra é de arrependimento. Essa palavra prega pessoas que saíram do caminho. Mas Deus é um Deus misericordioso sempre para nos trazer de volta, querido. Eu não sei qual é o teu pecado e eu não quero nem saber. Eu não sei o que te levou a sair do caminho. Querido, há um rio de vida fluindo aqui nesse altar. Há um rio de vida. E Deus fala nessa noite. Essa noite é noite de quê, pastor? Noite de se arrepender e voltar para os caminhos dele. E onde Deus está, a liberdade, querido. Feche teus olhos, cante essa canção. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Pode levantar tuas mãos e cantar essa canção. Eu não sou mais escravo. Pastor, beleza, mas como eu faço para deixar esses caminhos errados? Como é que eu faço para me arrepender disso? Como que eu faço para ajeitar o caminho? Será que eu tenho chance na minha vida? Será que depois que tudo que eu fiz de errado, Deus ainda tem uma chance para mim? Tem, querido. Tem, querido. E aí eu vou te dizer como que tu vai voltar para esse caminho. Volta lá no princípio de tudo. No segundo versículo da Bíblia, é o tema da nossa palavra de hoje. Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ei, querido, tu quer receber o Espírito Santo na tua vida? Tu quer voltar aos caminhos do Senhor? Deus te diz nessa noite: volta sem forma e vazio.
Ei, volta sem forma e vazio. Te derrama aos pés dele. Quebra o vaso, volta para a mão do oleiro. Sem forma e vazio. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado por mais um culto. Obrigado por mais um domingo, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, que ela nunca vai ficar em vão. Obrigado pelas sementes que nós plantamos nessa noite. Obrigado pela semana que está se iniciando. Oh, Jesus. Obrigado pelos milagres que o Senhor vai fazer nessa semana. Obrigado pelas portas abertas. Obrigado pelos livramentos, pelos contratos fechados. Obrigado por todas as coisas que o Senhor já está na frente. Obrigado, Jesus, por esse ano que está se passando, que está terminando. Nós proclamamos, nós bendizemos o Teu nome. Em 2024 nós viveremos tempos gloriosos na Tua presença, Pai. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, e que na semana que vem a gente volte aqui para Te cultuar, para honrar e glorificar o Teu nome. Tenha uma excelente semana, até domingo que vem. Valeu, tchau. A tempestade